Bote a boca no trombone. Entrevista. Daqui um mês temos eleições no Brasil para escolher prefeitos e vereadores. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu não instalar sessões eleitorais nas penitenciárias de Santa Catarina. Nós conversamos agora com Marlo Almeida Salvador, secretário estadual da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB Santa Catarina, especialista em direito constitucional, justamente para explicar um pouquinho o porquê que não vai acontecer esta ação durante esse ano. E a gente, claro, né, segue já na linha da pandemia. Marlon, bom dia. Bom dia, Dilson, Morgana, bom dia a todos os ouvintes do Litoral. Uma grande satisfação estar aqui com vocês e agradecer pela oportunidade. Marlon, primeiro, como funcionava antes da pandemia a questão da votação às sessões eleitorais nas penitenciárias de Santa Catarina? Adilson, desde 2010, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu resolução autorizando e permitindo que, de acordo com as realidades locais, né, cada estado, cada sessão eleitoral, isso em todo o país, né, fizesse com que permitisse que os presos, né, detidos provisoriamente, e adolescentes também, reclusos, pudessem votar, né, mediante instalação de sessão eleitoral nas unidades prisionais. E aqui em Santa Catarina não foi diferente, né? Em 2010 não foi possível porque a resolução era justamente de 2010 e não houve tempo para que fossem instaladas essas sessões extraordinárias nas unidades prisionais. Entretanto, nas eleições de 2012 e 2016 e 2018, tivemos expressiva votação nas unidades prisionais. É necessário frisar também, Adilson, que há uma necessidade de toda uma logística, né, de instalação dessas urnas eletrônicas, etc., para que permita com que esses presos provisórios e esses adolescentes também internos, na verdade, possam exercer o seu direito político ao voto, né? E, inclusive, Santa Catarina, na eleição de 2018, Adilson, foi o quarto estado, ficou atrás apenas do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e, salvo engano, Rio de Janeiro, que mais permitiu com que esses presos pudessem votar, ainda que em prisão preventiva, né, ou mediante internação no caso de adolescente. Não vale, então, né, para aqueles que estão cumprindo pena, já condenados, são somente para os provisórios e adolescentes, é isso? Perfeitamente, Adilson. A Constituição Federal, ela estabelece, né, o trânsito em julgado, né, como pressuposto para uma sentença penal condenatória definitiva. E uma das consequências de uma sentença penal definitiva, condenatória, é justamente a perda do direito político. E o direito político ao voto, ele é um dos direitos, uma das condições, né, da cidadania, e que o indivíduo condenado definitivamente ele perde. Entretanto, Adilson, quem se encontra preso provisoriamente, por exemplo, mediante uma prisão preventiva, e no caso dos adolescentes igualmente, que também eles têm uma medida cautelar, uma prisão cautelar, quando do cometimento de algum ato infracional classificado como crime hediondo, por exemplo, homicídio qualificado, tráfico de drogas, e haja uma necessidade dessa reclusão cautelar, ele também fica detido provisoriamente. Mas como ele é um preso provisório, tanto no caso da prisão preventiva, quanto no caso dessa detenção cautelar do menor, né, do adolescente, entre 16 e 18 anos, 17 anos, né, eles ainda estão com os direitos políticos ativos. Portanto, esse direito ao voto é um direito universal, é um direito previsto na Constituição e, portanto, o Estado ele tem que permitir que seja exercido plenamente, né? A decisão para estas eleições, né, de não instalar sessões, justamente por conta da pandemia, não há condições, não há estrutura para que eles possam exercer esse direito? Exatamente, Adilson. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, mediante o procedimento 4.420 de 2020, decidiu realmente por uma questão excepcional, que esse ano não será possível. Explico, Adilson. O que acontece? Nós temos, então, os eleitores regionais, por exemplo, Balneário Camboriú, né? Tem eleitores inscritos aí que vão votar, evidentemente, aos candidatos a vereadores e prefeitos em Balneário Camboriú, na região de Florianópolis, enfim.
Então, uma eleição municipal que ela também dificulta essa logística. E o que acontece no sistema carcerário? A realidade é que, por vezes, alguns presos que são de uma região, por exemplo, Florianópolis, acabam por estar detidos em outros municípios e vice-versa, né? Isso tudo demanda uma grande logística, né? E em razão do baixo contingente também, até porque essa decisão, ela não é uma decisão, vamos dizer assim, uma decisão tomada rapidamente. Isso é fruto de um grande debate já realizado, inclusive com a participação da OAB, dos órgãos de segurança, a Secretaria Estadual de Segurança, né? Levou em consideração também o baixo contingente de agentes prisionais. E também a necessidade desse deslocamento desses detentos, né, de um local para o outro, né, e a baixa possibilidade de uma melhor logística em razão da segurança e a pandemia também, né, principalmente o fator preponderante que foi o fator para a tomada de decisão do desembargador Fernando Carione, foi justamente a pandemia, combinado também com esses fatores de logística e redução de contingente de agentes prisionais nas unidades prisionais. Então a comissão, através, né, do senhor e também dos outros integrantes, acha justa essa decisão. Sim, Adilson, temos que considerar, né, que o direito ao voto realmente é um direito sagrado, né, é um direito político, tanto de votar quanto de ser votado, dos candidatos, né? E ele se traduz ali como um direito inalienável, né? Entretanto, há situações excepcionais que elas realmente permitam com que essa exceção ela possa ser reconhecida, né? A OAB, mediante o presidente colega da Comissão Eleitoral da OAB de Santa Catarina, Dr. Paulo Freta, inclusive participou ativamente dessa discussão, né? E o consenso realmente dentro do nosso órgão é que foi uma decisão acertada. Nós realmente que trabalhamos e vimos como a realidade das unidades prisionais, dos agentes prisionais, podemos confirmar realmente que foi uma decisão de caráter excepcional e que ela realmente atendeu as balizas da razoabilidade, né? E da necessidade realmente de preservar um bem maior, que é a saúde e a segurança pública. Em razão disso, a decisão foi unânime do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e, portanto, a OAB entende como acertada essa decisão para este pleito, né? Evidentemente. Temos como mensurar quantos adolescentes e presos provisórios deixarão de comparecer às urnas? A resolução 23611 de 2019, Adilson, que fixou essas diretrizes para as eleições de 2019, porque a jurisdição eleitoral ela é um pouco diferenciada, né? Cada eleição é emitida uma resolução, né, que ela vai regular aquela eleição. Então, essa resolução de 2019, ela determinou que o mínimo, né, para que se pudesse permitir a votação desses eleitores, desses detidos, seria 20 eleitores por sessão. Então, seria uma média de aproximadamente, por unidade prisional, de 30 a 40 presos, né? Nós temos aqui, então, nas unidades prisionais de Santa Catarina, uma divisão por região, né? Então, se considerarmos aí a quantidade de presídios dentro do nosso estado, de aproximadamente 40, 50, imaginamos aí que uma proximidade aí de 2 a 4 mil presos aproximadamente. Tá certo. Dr. Maulo Almeida Salvador, secretário estadual da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB Santa Catarina, especialista em direito constitucional. Acho que era isso para a gente esclarecer o nosso ouvinte aqui da nossa Menina FM de Balneário Camboriú, que abrange todo o nosso litoral e também através das nossas plataformas digitais. Obrigado, bom dia. Muito bem, agradecemos igualmente, Elias, um abraço, Morgana, a todos. Você está no Bote a Boca no Trombone.